Muito boa vitória do Barcelona sobre o Atlético de Madrid nesse domingo à noite aqui na Espanha, dando ao Barça a liderança do campeonato espanhol, abrindo 4 pontos com um jogo a menos em relação ao Atlético de Madrid, empatado em ponto com o Real Madrid, mas com um jogo a menos também. Um jogo que mostrou muito bem o que são os dois times, porque o Barcelona, mais uma vez, desde o início, tentou atacar, 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 e o Atlético de Madrid, desde o início, tentou defender, defender, defender e contra-atacar. É curioso, primeiro, como o futebol foi duro com o Atlético de Madrid essa semana. O Atlético de Madrid foi eliminado como foi da Liga dos Campeões, ganhando do Real Madrid, mas levando para os pênaltis, aquele escorregão do Julián Álvares, o pênalti do Rudiger, que o Oblak quase defendeu, não defendeu. E 3 dias depois, sai de estar vencendo por 2-0 aos 25 do segundo tempo para tomar uma virada de 4-2 em 20 minutos mais acréscimos de futebol, perder a liderança, a chance de ser líder do Campeonato Espanhol, de estar a um ponto do líder, que seria o Real Madrid, mas de ultrapassar o líder, né? O Barcelona começou a rodada líder e o Atlético de Madrid poderia ter ganhado essa posição. Desta vez, diferentemente de contra o Real Madrid, que o Atlético de Madrid atacou pouco, dessa vez pelo menos ele fez mais gols, porque mais uma vez o Atlético de Madrid ataca muito pouco. No segundo tempo teve uma finalização no escanteio, 2 minutos depois teve o gol do Sorloth aos 25 minutos, e o Atlético só voltou a finalizar aos 46 minutos. Passou 21 minutos sem finalizar, só resistindo e resistindo mal a pressão que o Barcelona não conseguiu fazer. O Barça voltou para o jogo logo depois de tomar o segundo gol, com o gol do Lewandowski. A cronologia, né? Primeiro tempo, gol do Julián Álvares aos 46 minutos do primeiro tempo, já no finalzinho, aos 45, já no finalzinho. No segundo tempo, aos 25 minutos, o Sorloth fez o 2-0. 1 minuto depois, o Lewandowski 2-1. O Ferran Torres empatou 6 minutos depois. E os dois gols da vitória do Barcelona vieram nos acréscimos do segundo tempo, com o Lamine Yamal aos 47 e com o Ferran Torres já aos 52 minutos. De mérito do Barcelona, esse time só sabe atacar e ataca muito bem. 132 gols marcados, uma média de mais de 3 por jogo. E esse time do Barcelona tem muita personalidade para não desistir. Já tinha sido assim contra o Benfica, no 5-4, que o time também estava perdendo até o finalzinho, conseguiu fazer 3 gols. E dessa vez joga contra um time que sabe se defender contra o Atlético de Madrid, que vinha se defendendo bem como o Atlético de Madrid fazia por mais de 70 minutos, e ainda assim é capaz de fazer 4 gols. Das formas mais diferentes, desde um gol meio que do nada, um passe do Inigo Martínez que o Lewandowski faz um gol de típico 9. O segundo gol tem muito dedo do técnico, o Hans Flick tem esse grupo completamente controlado, eu acho que sobre vários pontos de vista. Mental, físico, Barcelona praticamente uma temporada sem lesões, e tático também. Ferran Torres entrou no lugar do Dani Olmo para ir jogar bem aberto pela esquerda, o Rafinha ficou meio que como um homem livre para achar espaço onde ele pudesse, e o Ferran Torres estava bem aberto na esquerda quando o time atacava pela direita, porque a função dele era entrar na área em diagonal para confundir a marcação do Atlético de Madrid, porque já estava tomando conta do Lewandowski, e ter mais um atacante finalizador dentro da área. E o segundo gol sai como? O Rafinha procurando espaço onde quer que fosse, dobrou com o Lamine Yamal pela ponta, fez um belo cruzamento para o Ferran empatar e fazer o 2-2. A postura do Barcelona não mudou para quem sai de um 0-2 para um 2-2 na casa do Atlético de Madrid. Até poderia parecer que o Barcelona ia administrar o jogo, não foi o que ele fez. O Barcelona continuou tentando vencer a partida e conseguiu com sorte. Futebol tem dessas coisas, tem dia que é dia da caça, dia do caçador, tem dia que dá sorte, tem dia que dá azar. Foi dia do caçador, o Lamine conseguiu fazer o gol, há muito tempo não marcava o Lamine no Campeonato Espanhol, fez o gol que deu a vitória para o Barcelona. Teve mais um gol do Ferran, com mais mérito do Barcelona, porque depois dos 50 do segundo tempo, o normal era o time se fechar todo para ficar esperando o juiz apitar, e o Barcelona foi marcar lá em cima o Atlético de Madrid para evitar que a bola chegasse na sua defesa, e sempre ele, o Rafinha, o mais trabalhador de todos, o mais sacrificado de todos, roubou uma bola para o Ferran fazer o último gol da partida e o Barcelona vencer por 4-2. Para termos de classificação para o Barcelona, é uma vitória daquelas que pode dar um título. O Barcelona abre 4 em relação ao Atlético de Madrid, empata com o Real Madrid. Com esse jogo a menos, é o jogo contra o Osasuna, que não foi disputado porque faleceu o médico do Barcelona na semana anterior. É um jogo que ainda não tem data para acontecer. Só que abrir 4 pontos do Atlético com um jogo a menos pode fazer com que o Barcelona abra 7 pontos caso vença o Osasuna em casa. Seria realmente uma abertura de distância muito grande. 10 rodadas atrás, na rodada 18, o Atlético de Madrid venceu o Barcelona e abriu 6 em relação ao Barça. O Real Madrid tinha 8 a mais que o Barcelona. 10 rodadas depois, o Barça tem 4 a mais que o Atlético de Madrid e está empatado com o Real Madrid, tendo jogado uma vez menos. Ou seja, em 10 rodadas, o Barcelona colocou em cima do Atlético de Madrid 10 pontos
e em cima do Real Madrid, 8. E caso vença o Osasuna, vai ter sido 13 em relação ao Atlético de Madrid e 11 em relação ao Real Madrid. Olha a arrancada que o Barcelona está conseguindo nesse momento do Campeonato Espanhol. São 17 jogos sem perder, contando todas as competições, que fez com que o Barcelona assumisse a liderança do campeonato, quartas de final de Champions, semifinal de Copa do Rei e ainda ganhou uma Supercopa nessa sequência de 17 jogos sem perder. A última derrota justamente para o Atlético de Madrid. A média de gols do time é altíssima. O Rafinha já tem mais participações em gols do que as 2 primeiras temporadas dele somadas. Ele tinha 43 participações em gols. Ele tinha 20 gols marcados e 23 assistências. Nessa temporada ele já tem 27 gols marcados e 20 assistências. O Lamine já tem mais do que o dobro de participações da temporada passada. O Lamine tinha terminado a temporada anterior com 14 participações em gols. 7 gols, 7 assistências. Já são 13 gols, quase o dobro, e 16 assistências, já mais do que dobrou o número de assistências. O Lewandowski vive a melhor temporada no Barcelona, 35 gols, e o Ferran, a melhor temporada da carreira, empatado com a temporada 20-21 pelo Manchester City, 13 gols marcados. Os números são espetaculares do ataque do Barcelona. Vamos ver no final do campeonato e no final da temporada o que esses números tão bons vão dar de presente ao Barça, porque marcar é muito importante, mas marcar no momento certo é mais importante ainda. E hoje, por exemplo, os 4 gols foram no momento certo, era um jogo chave. É muito mais importante fazer 3 gols, acabou sendo 4 no Atlético de Madrid para vencer um jogo que você toma 2, do que fazer 7 gols em um jogo que você não toma nenhum. Ali os gols econômicos seriam suficientes, mas a capacidade goleadora pode dar presente muito bom para o torcedor do Barcelona. Por enquanto, o grande presente é um time divertidíssimo de ver jogar. O time mais divertido de se ver jogar na Europa é o Barcelona. Talvez tenha uma discussão para o segundo. Nenhum time é mais legal de ver jogar que o Barça, que é líder do campeonato, que faz muitos gols onde quer que seja e que a vítima da vez foi o Atlético de Madrid. Aliás, que presente Atlético de Madrid e Barcelona nos deram nos 3 jogos da temporada, né? Os 3 jogos foram decididos nos acréscimos do segundo tempo. Dessa vez, a moeda caiu para o lado do Barcelona, teve um empate e uma vitória do Atlético de Madrid.